Bom, agora que você já tem o conhecimento das ferramentas do Finale, chegou a hora de nos aprofundarmos em certos tipos de partituras, ok? Esse tipo de partitura aqui a gente vai achar nos livros do Almir Shediac de Harmonia e Improvisação. É uma partitura textual. Por quê? Porque ela não tem ritmo, ela não tem nota, ela não tem nem a linha da pauta, nem a clave. Muito mal aqui, ó, bem pequenininho, a fórmula do compasso. Né? Então a gente está lidando com uma partitura textual. Isso significa que eu vou utilizar basicamente o tempo todo a ferramenta Text Tool e para cifra o Chord Tool. Para os elementos de análise, eu vou trabalhar com o Smart Shape. Olha aqui, ó, ele já vem pronto para mim. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Olha isso aqui. Ó. É isso aqui. Ele já vem pronto. E se eu tiver um sub 5, eu coloco o pontilhado. Para a seta, eu vou trabalhar com o Expression Tool. Então, já sei quais são as ferramentas que eu vou fazer isso aqui nessa breve análise. Agora, o que vai me dar mais trabalho é o estilo de pauta. Porque você vê, eu não tenho nada, não tenho nem linha. Então, a gente tem que criar um estilo de pauta para colocar o texto. Então, se você perceber aqui, ó, a barra de compasso, ela aqui é grande, ela aqui é um pouquinho maior do que essa aqui, vai diminuindo, aqui é pequeno. Então, a gente tem um tipo de tamanho para 4 textos dentro de um compasso e um outro tamanho para 3 textos dentro de um compasso. Então, isso aqui vai ser o meu modelo para que eu defina esse tamanho. Então, vou começar o quê? Escrevendo o texto, porque eu não vou ficar batendo o olho e simplesmente, né, vendo se vai ficar ou não vai ficar. É mais fácil escrever o texto. E é isso que eu vou fazer. Então, a gente vem aqui, ó. Sei que vou te amar. Sei que vou chorar. Então, a gente vem aqui, Ctrl Shift B, certo? Para ficar em negrito. Ctrl Shift U para ficar sublinhado. Então, eu tenho aqui. Lembrando sempre de trabalhar com o texto atribuído ao compasso, tá? Porque isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Então, agora eu venho aqui com a cifra. Lembrando que você pode colocar o seu mapa, ok? Para não passar por isso. E a minha análise. Então, eu tenho aqui primeiro com sétima maior. Se você perceber aqui, ó, a gente tem um ritornelo e os dois pontos do ritornelo não estão centralizados, tá? Eu quero centralizar, porque isso aqui vai facilitar minha vida em termos de distribuição desses elementos. Porque eu vou ter exatamente a divisão cravada do ponto para baixo e o ponto para cima. E a linha da nota Si, que é essa aqui, ó, é que vai ser a minha linha central. Então, se eu venho aqui e coloco um ritornelo, vamos dar um zoom. Olha aqui, ó. Eu tenho exatamente a minha linha central. Então, eu venho aqui, coloco, né, a minha cifra aqui, perfeito. Então, você vê que ele fica certinho, ó. Olha aqui, ó. E essa linha do Si aqui vai ser a minha linha que vai dividir o texto da cifra para análise, tá bom? Agora, analisando isso aqui, eu consigo perceber que se eu adicionar duas linhas para cima e duas linhas para baixo, eu consigo, né, inserir esse texto certinho na barra de compasso. Então vamos lá. Vamos pegar aqui agora, criar um estilo de pauta. Venho com o botão direito e venho na primeira opção, ó, Define Staff Styles, ok? Aí, aqui, ó, eu já tenho os estilos de pautas pré-configurados do Finale. Eu venho aqui, ó, New, e vou colocar aqui, ó, 22 ponto. Por quê? Porque ele termina no 21 e eu quero que ele continue, né, descendo essas opções. Eu vou colocar 22 pontos e eu não sei a quantidade de linhas, então depois eu volto e coloco um nome aqui para esse estilo de pauta, ok? E aí eu tenho aqui, ó, Appearance, e aí eu venho aqui, ó, Staff, certo? Eu venho em Other, e aqui eu tenho meu Staff Setup. Se eu colocar aqui um número qualquer, sei lá, 10, aí você vai ver aqui que ele desce, né, da última linha ou da primeira linha da pauta, ele desce. E aí ele vai ficar exatamente dessa forma. Então, se você quiser, né, desta forma, você usa o Staff Lines. Eu não quero. Como eu falei, eu quero que a minha linha do Si mais os dois pontinhos sejam, né,
essa linha que vai dividir a minha pauta. Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar em Custom Stuff, e aí eu vou colocar 2 linhas para cima, como eu falei, e 2 linhas para baixo, ok? E aí eu tenho 9 linhas, ok. Clico com o botão direito, vim aqui no número 22, e ó, eu acho que vai dar certinho, hein? Vou colocar um pouquinho aqui para cima. Olha aí, certinho. 9 linhas, fechou 4 textos. Então, com 9 linhas, eu consigo colocar 4 textos e fica certinho. Ó. Isso significa que, se eu colocar 3 textos, olha só, vamos colocar aqui, ó, verso. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou mudar aqui, peraí. Eu vou colocar Ctrl M e 3, porque eu já tenho 3 pautas aqui. Então, eu já vou colocar aqui certinho, que aí já facilita a minha vida também, lá na frente. Então, já defini, tem quantidade de sistemas, né, de compassos por sistemas aqui. Isso você também já sabe fazer na página, na aula de Page Layout, isso aqui tem com mais detalhes. Então, vamos lá, vamos criar aqui, primeiro, vamos colocar o Mi bemol, vou pegar esse aqui, ó, Mi bemol. Então, eu vou colocar aqui, Ctrl Shift F, 3, diminuto. Vou colocar aqui embaixo, verso, e vou colocar a minha cifra Mi bemol 88, que é o diminuto. Então, eu venho aqui, coloco aqui. Meu texto, eu vou colocar aqui. Então, você vê aqui, ó, certinho. Tá vendo? Eu tenho a minha linha Si, eu tenho, removendo essa linha aqui, ó, eu consigo colocar certinho, olha só, o texto e a cifra. Então, vou criar agora mais um estilo de pauta. Então, vamos lá, Define Staff Styles. Aqui, ó, agora eu vou colocar 9 linhas, porque eu já sei que as 9 linhas ficaram perfeitas. Vou criar mais um. Vou botar aqui, ó, 23.7 linhas. Por quê? Porque se eu for remover, né, uma de cada, eu vou ter 7 linhas. Então, vamos lá, Order. E aí eu venho aqui, coloco 1, 6, 7 linhas. Perfeito, ok. Agora eu venho aqui, ó, 23, 7 linhas. E aí eu consigo aqui, ó, certinho, colocar o meu texto e minha cifra cravadinha aqui. Agora, com a quantidade, ou melhor, a barra de compasso já definida, o tamanho da barra de compasso definido, agora a gente vai o quê? Remover o que não tem aqui, que é a linha, né? Então, nós não temos linhas, pausas, essa fórmula de compasso. Então, para isso tudo, mais uma vez, Staff Tool, só que agora eu vou dar 2 cliques e vou mudar os atributos. Então, para remover a pausa, eu vou tirar isso aqui. Para as linhas, eu vou desmarcar aqui nos itens to display. Vou tirar clefs, que são as claves, e a fórmula, certo? Tá aqui, pronto. Olha aí, perfeito. Show de bola. Agora eu vou pegar o meu Page Layout e vou jogar esse camarada para cá, para ficar já certinho. Ok? Então, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem número de compasso e a linha, né, a barra do compasso na parte da esquerda. Então, para começar, eu vou tirar, certo, o número do compasso. Measure Tool. E aí é só deletar a região. Ok, perfeito. E para a barra da esquerda do compasso, eu tenho que ir em Documento, Opções de Documento, certo? Aí eu venho aqui, ó, Bare Lines e aqui, ó, Left Bare Lines. Marca essa opção. Olha o que vai acontecer aqui agora. Olha, todo mundo aqui bonitinho. Ok. Tem uma barra dupla. Volta para o Measure Tool. Clica com 2 vezes aqui e aí eu tenho Double. Perfeito. E aí, se a gente analisar, a gente tem 3 sistemas com a barra grande. Então, eu já venho aqui, ó, e posso colocar, né, aqui e colocar aqui, ó, 9 linhas. Né? Ele vai dizer que vai ter um conflito, porque eu já tenho 2 aqui, eu vou passar por cima, dá ok. Depois eu tenho 1 e 2, 2 sistemas com
7 linhas, ok? E depois finaliza toda ela com 9 linhas. Então, 9 linhas. Agora, a barra de compasso. Vamos dar uma olhada aqui na barra de compasso, certo? Essa barra de compasso, ela é um pouquinho espessa, aqui é um pouquinho fina. E eu quero deixá-la um pouquinho mais grossinha. Como é que eu faço? Documento, opções de documento. Ainda no Bare Lines, a gente vai perceber aqui, ó, que eu tenho essa opção, ou seja, thickness, ou seja, é a espessura. E aí eu tenho Heavy Line. Heavy Line é essa linha aqui, tá? E a Thin Line é essa linhazinha fina aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou tirar esse número e vou colocar o número 1 para eu ver se vai fazer alguma mudança significativa. Apliquei, muito significativa, olha aí. Então, eu vou pegar a partir daqui, ó, se eu botei 1, eu vou tirar o 1, vou colocar 0, sei lá, 2. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, já ficou legal. Para mim já tá bom, tá? Então 0,02 serve perfeitamente. Ok. Pronto. Agora é só você escrever o seu texto. Eu aconselho você a escrever o texto por compasso e não colocar isso aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar essa opção aqui, vou deletar, assim como eu vou deletar. Não, eu vou deixar aqui que também é Mi bemol, certo? Então eu posso vir aqui, ó, venho com espaço e aí eu venho para cá. E aí eu coloco o underline e coloco por toda a minha. Ok. Então você consegue compreender que está tudo certinho. Mas se eu mudar aqui, ó, ele fica parado. Por quê? Porque não é o texto, né? O texto está atribuído a este compasso, ó. Olha aí. E não é isso que eu quero. Então é muito mais fácil você simplesmente vir aqui e escrever, né? Por compasso, então por toda a minha. Porque se eu quiser chegar ele um pouquinho mais para cá, olha, agora ele vai, ok? Agora vamos colocar estes elementos da análise. Então, a dica que eu tenho aqui, ó, você está vendo a seta? Se eu colocar aqui, ele vai colocar, ó, a pontinha para baixo. Se eu colocar aqui, ele coloca a pontinha para cima. Eu só tenho que subir. E pronto. Esse vai ser o trabalho que eu vou ter. Agora, vamos criar essa seta aqui, porque essa seta precisa de atenção. Se eu pegar aqui, ó, no meu Expression, der 2 cliques aqui em algum lugar, eu vou lá em Miscellaneous. Em Miscellaneous, eu vou criar um elemento. Venho aqui no Shape e, ó, Create. Então, eu tenho aqui, ó, com a seta e sem a seta. Vamos criar sem a seta primeiro. Eu venho aqui, simplesmente clico aqui, ok. Ok. E vou colocar. Pronto. Tá aqui, ó. Sem a seta eu posso mexer, posso fazer o que eu quiser. Perfeito? Agora vamos criar um com a seta. Eu venho aqui. De novo. Venho no Shape Designer, Arrowheads. E aí eu coloco Preset e coloco essa aqui. Lembrando, End é essa parte, Start é essa parte. Eu quero ela no final. Ok. Venho para cá. Perfeito. Ok. Pronto. Agora eu tenho exatamente, né, a mesma jogada, só que com a seta. Por que eu falei que isso aqui precisa de atenção? Vamos lá. Você criou uma, você vai utilizar uma aqui, outra aqui. Aí você vem e coloca aqui novamente, certo? Deixa eu colocar aqui. Ok. Só que essa é um pouco diferente. Ela é um pouquinho mais envergada e um pouquinho maior. Olha o que vai acontecer. Não é isso que eu quero. Então, sempre que você for utilizar, né, ou repetir, né, uma figura, duplica, porque tudo que você mudar nessa aqui vai mudar, né, nas demais. Então, para cada uma, você tem que duplicar para ter a sua própria, né, mudança, a sua própria customização. E aí eu vou atribuir aqui, certo? Agora eu posso fazer o que eu quiser, ó, que ele vai ficar, né, fechadinho, do jeito que está aqui, tá? Então, essa é a dica de ouro para você não perder o seu trabalho, tá? E aí, cara, é só colocar o texto. Colocou o texto, você finaliza. Eu já tenho uma aqui pronta. Olha aí.
A diferença é que eu não coloquei, ó, a armadura, a fórmula de compasso eu coloquei original, mas eu posso botar, por exemplo, em texto. E aí é só vir aqui, ó, 2 por 4 e colocar aqui do lado um parênteses. Ctrl A, Ctrl Shift, pronto, ponto. Mais um pouquinho. E aí, ó. Pronto. Finalizado. Ok? Aqui, como eu disse, eu utilizei o Lyrics Tool. Tá? É outra opção de texto que você pode ter. Mas o Lyrics eu não consigo colocar facilmente o sinal do bemol como tá, né? Aqui, ó. Cadê? Como eu coloquei aqui, certo? Quando eu coloco aqui, ó, Ctrl Shift F, e aí eu coloco isso aqui, tá? Deixa eu dar um zoom. Então eu não consigo fazer isso aqui. Então pelo Text Tool é bem mais prático do que com o Lyrics Tool, perfeito? Então tá aí, ó, uma partitura textual feita no Finale.